Olá pessoal, tudo bem? Olha só, é comum as pessoas quando falam sobre Itália fascista, Alemanha nazista e União Soviética, que era socialista, confundirem e dizerem que esses três países eram iguais, né? Devido ao fato dos três terem um Estado grande, terem um Estado interventor. Mas a questão é, eles não eram iguais. Isso tem que ficar claro. Por quê? Porque a União Soviética, ela tinha a ideia de socialização da produção, socialização dos meios de produção, para ser mais claro. Enquanto na Itália fascista e na Alemanha nazista, a propriedade privada dos meios de produção continuava acontecendo. O que significa isso, então, para ficar mais claro? Na Itália fascista e na Alemanha nazista, as máquinas, as empresas, as terras, todas elas ainda tinham a questão de serem privadas, né? Ou seja, eram pertencentes a um proprietário. Então era o burguês, o empresário, como vocês preferirem chamar. Na União Soviética, que era socialista, as terras, as empresas, né, elas tinham ali uma questão de serem socializadas, ou seja, o Estado havia expropriado os empresários, né, os fazendeiros, né, o processo de expropriação dos fazendeiros foi mais demorado, mas o que acontece é que a ideia era da socialização dos meios de produção, ou coletivização dos meios de produção. Essa era a ideia na União Soviética. Então, não basta só dizer que o Estado é grande, no caso aí desses dois lados, para dizer que eles eram iguais. Tá? Eles não eram iguais. Esse é um ponto, né? Essa questão aí da socialização dos meios de produção, no caso da União Soviética, e no caso da Itália e da Alemanha, da propriedade privada. Tem outro ponto, a questão da relação entre as classes. Na União Soviética, a ideia era a luta de classes. Na Itália e na Alemanha, a ideia era a coesão de classes. Então, só para exemplificar, na Itália, desde o começo do fascismo, a ideia era fazer uma união das classes, né? Então, se criaram conselhos ali onde trabalhadores, empresários e Estado se reuniam. Enquanto na União Soviética, os burgueses, os empresários, eles já foram expropriados no começo da Revolução, começaram ali sua expropriação a acontecer, né? Então, o que acontece? Mesmo com a introdução de especialistas burgueses nas fábricas depois, a partir de 1921 principalmente, eles não tinham a propriedade privada dos meios de produção. A fábrica não voltou a ser deles, né? E então, nós não temos aí a mesma situação que acontecia na Itália e na Alemanha, que e lá, né, no caso aí da Alemanha e da Itália, os empresários não perderam suas empresas, né? O Estado agia, mas ele não expropriou as empresas, tá? Então, pessoal, o que acontece, então, essa diferença básica aí entre os dois, tá? Então, tanto do ponto de vista da propriedade, quanto do ponto de vista das relações entre as classes sociais, tá? Então, socialização dos meios de produção na União Soviética, propriedade privada dos meios de produção na Itália e na Alemanha, luta de classes na União Soviética, coesão de classes na Itália e na Alemanha. Então, era isso, pessoal, que eu tinha para falar. Obrigado.